CEO cancelou o casamento de 50 milhões de euros ao ver sua ex-esposa na igreja grávida. Todos acharam que era mais uma cerimônia perfeita, até ele vê-la, a mulher que partiu seu coração, e carregava algo que poderia mudar tudo. A Catedral da Sé estava irreconhecível. Mais de 50 mil rosas brancas importadas do Equador decoravam cada canto. Lustres de cristal Baccarat pendiam estrategicamente sobre o altar, e um tapete vermelho de veludo se estendia por toda a nave central. O casamento de Eduardo Almeida Santos, CEO da maior holding de agronegócios do país, com Valentina Rodrigues, herdeira de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, estava custando exatos 50 milhões de reais e era considerado o evento social da década. Eduardo ajustou o relógio Patek Philippe no pulso enquanto observava os últimos preparativos de sua suíte no Hotel Fasano. Aos 34 anos, era dono de um império que se estendia desde plantações de soja no Mato Grosso até exportações para a Ásia. Seu patrimônio líquido ultrapassava os 2 bilhões de reais, e sua imagem estampava regularmente as capas das revistas de negócios. "Nervoso, mano?" perguntou Felipe, seu irmão mais novo e padrinho, ajustando a gravata do smoking Armani. "Nervoso não é a palavra certa", respondeu Eduardo, olhando pela janela panorâmica que dava vista para o centro de São Paulo. "Ansioso para acabar logo com essa encenação, talvez." Felipe franziu o senho. "Encenação? Cara, você está se casando com a Valentina Rodrigues. Metade dos homens do país daria tudo para estar no seu lugar." Eduardo deu um sorriso sem humor. "É exatamente por isso que é uma encenação." O casamento havia sido arquitetado pelos pais de ambos 2 anos antes. Uma fusão estratégica não apenas de patrimônios, mas de influências políticas e sociais. A família Rodrigues controlava uma das maiores redes de agronegócio do Sul, e a união garantiria à EAS Holdings, empresa de Eduardo, acesso a mercados até então inacessíveis. Valentina era bonita, educada, falava 4 idiomas e sabia exatamente como se comportar em qualquer situação social. Era a esposa perfeita para um CEO em ascensão. O problema era que Eduardo não a amava, e ela não o amava. Ambos sabiam disso. Ambos aceitavam a situação. E ambos eram pragmáticos o suficiente para fazer o casamento funcionar como um acordo comercial bem estruturado. "Eduardo, já são 4 horas", anunciou Roberto, seu secretário pessoal. "O carro está esperando." A catedral estava lotada. 1.200 convidados, desde ministros de Estado até embaixadores estrangeiros, ocupavam os bancos revestidos de seda branca. Jornalistas de veículos especializados em alta sociedade documentavam cada detalhe, enquanto seguranças discretos garantiam que tudo corresse sem problemas. Eduardo tomou sua posição no altar, cumprimentando o padre com um aceno respeitoso. A orquestra sinfônica, contratada especialmente para a ocasião, começou a tocar a marcha nupcial de Wagner, e todas as cabeças se viraram para a entrada principal. Valentina estava deslumbrante. O vestido, criado exclusivamente por um estilista francês, havia custado mais de 300 mil reais e a fazia parecer uma princesa saída de um conto de fadas. Seu pai, Dr. Armando Rodrigues, a conduzia pelo corredor com orgulho visível, acenando discretamente para conhecidos na plateia. Eduardo sorriu automaticamente, interpretando seu papel de noivo apaixonado, mas seus pensamentos estavam em outro lugar, em outro tempo. Há exatos 3 anos ele havia estado nesta mesma posição, nesta mesma catedral, esperando por uma mulher diferente, alguém que ele realmente amava, Sofia. O nome ainda o fazia sentir um aperto no peito. Sofia Mendes, filha de um pequeno fazendeiro do interior de Goiás, formada em veterinária pela USP. Eles haviam se conhecido durante uma visita técnica às propriedades rurais da família dele. Ela estava lá assessorando na sanidade do gado, usando botas de borracha e uma camisa simples de algodão. Mas seus olhos verdes e sua paixão genuína pelo trabalho o haviam conquistado instantaneamente. Namoraram por 2 anos. 2 anos intensos, onde Eduardo descobriu o que era amar de verdade. Sofia o fazia rir, o desafiava intelectualmente e, mais importante, o amava por quem ele era, não pelo que possuía. Quando pediu para se casar com ela,
havia sido a primeira decisão puramente emocional de sua vida adulta. A família de Eduardo não aprovou. Sofia não tinha classe suficiente. Vinha de origem humilde. Não agregaria valor social à família. A pressão foi imensa. Reuniões familiares tensas, ameaças veladas sobre heranças, chantagens emocionais. Por meses, Eduardo resistiu. Mas então veio a crise econômica de 2020. A empresa estava à beira da falência. Precisava desesperadamente de investidores. A família Rodrigues ofereceu uma proposta irrecusável: 500 milhões de reais em troca de uma aliança matrimonial entre Eduardo e Valentina. Eduardo lembrava perfeitamente da noite em que tudo acabou. Sofia estava na fazenda da família dele em Ribeirão Preto, ajudando com um surto de febre aftosa no gado. Ele chegou de São Paulo direto de uma reunião onde havia assinado o acordo preliminar com os Rodrigues. "Sofia, precisamos conversar", havia dito ele, encontrando-a no curral suja de lama, mas sorrindo ao vê-lo. "Claro, amor. Deixa eu só terminar aqui. O último bezerro está respondendo bem ao tratamento. Sofia, não posso mais me casar com você." O sorriso havia se apagado do rosto dela instantaneamente. "Como assim? A empresa, minha família, é complicado. Temos que terminar." Ela havia olhado para ele como se tivesse levado um tapa. "Eduardo, o que está acontecendo? Ontem você estava falando sobre nossa lua de mel na Toscana. As coisas mudaram." "Que coisas? Eduardo, me explica." Ele não conseguiu. Como explicar que havia vendido a alma por dinheiro? Como admitir que havia escolhido a empresa sobre ela? Simplesmente disse que não a amava mais e saiu, deixando-a chorando no meio dos bois. "Eduardo?" A voz de Felipe o trouxe de volta ao presente. "Cara, você está bem? Parece que viu um fantasma." Valentina estava a apenas 10 metros de distância, sorrindo radiante para os fotógrafos. Em poucos minutos, ele estaria casado com ela e selaria definitivamente um futuro que o deixaria financeiramente seguro, mas emocionalmente vazio. "Estou bem", mentiu Eduardo, ajeitando a gravata e forçando um sorriso. Mas quando Valentina chegou ao altar e estendeu a mão enluvada para ele, Eduardo não conseguiu afastar a sensação de que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. "Lastendica o chambas em pieza ali, caros amigos e familiares", começou o padre Alberto, sua voz ecoando pelas naves da catedral. "Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Eduardo Almeida Santos e Valentina Rodrigues em santo matrimônio." Eduardo segurava a mão de Valentina, observando o reflexo das luzes nos diamantes de seu anel de noivado. Uma peça de 5 quilates que havia custado mais do que muitas pessoas ganhariam em uma vida inteira. Ela sorria serenamente, representando seu papel de noiva feliz com a perfeição de uma atriz profissional. "O matrimônio é uma instituição sagrada", continuou o padre, "baseada no amor, respeito e compromisso mútuo." Amor. A palavra ecoou na mente de Eduardo como uma acusação. Ele olhou discretamente para a plateia. Rostos familiares de políticos, empresários, socialites. Todos ali para testemunhar não um ato de amor, mas um acordo comercial disfarçado de romance. "Se alguém souber de algum impedimento para que esta união se realize", disse o padre, chegando à parte tradicional da cerimônia, "que fale agora ou se cale para sempre." O silêncio paira sobre a catedral como um manto pesado. Eduardo esperou os segundos passarem, ansioso para que aquela parte constrangedora terminasse. Mas então, um murmúrio se espalhou pela congregação. Cabeças se viraram, sussurros se intensificaram. Eduardo seguiu os olhares e sentiu o mundo parar. Lá, parada na entrada principal da catedral, estava Sofia Mendes. Mas não era a Sofia de suas lembranças. Esta Sofia usava um vestido simples, mas elegante de cor bege, o cabelo castanho preso em um coque baixo, e tinha as mãos sobre um ventre visivelmente arredondado. Ela estava grávida, claramente no final da gestação. O coração de Eduardo disparou. Os sussurros ao redor se intensificaram quando as pessoas reconheceram quem era a intrusa. Sofia não se moveu da entrada, apenas olhou diretamente para ele com aqueles olhos verdes que ainda assombravam seus sonhos. "Eduardo", sussurrou Valentina ao seu lado, percebendo que algo estava errado. "Quem é aquela mulher?" Eduardo não conseguiu responder.
Suas pernas pareciam ter virado chumbo. Sua respiração estava acelerada. Sofia estava grávida. A pergunta que martelava em sua mente era: de quem? Felipe se aproximou discretamente. Mano, o que está acontecendo? Quem é ela? Antes que Eduardo pudesse responder, Sofia começou a caminhar lentamente pelo corredor central. Cada passo dela ecoava na catedral em silêncio, como se 1.200 pessoas estivessem prendendo a respiração simultaneamente. Jornalistas levantaram câmeras, seguranças se movimentaram nervosamente, mas ninguém sabia exatamente como reagir. Senhorita, disse o padre Alberto, claramente desconfortável, a cerimônia já está em andamento. Se pudesse... Padre, disse Sofia, sua voz carregando pela acústica perfeita da catedral. Acredito que tenho o direito de falar. Ela parou a cerca de 5 metros do altar, uma mão apoiada no ventre, a outra segurando uma pequena bolsa de couro. Eduardo, disse ela, e sua voz tremia ligeiramente. Preciso que você saiba uma coisa antes de se casar. O pai de Valentina, Dr. Armando, se levantou bruscamente. Isso é um absurdo. Seguranças, retirem esta mulher imediatamente. Não, disse Eduardo pela primeira vez desde que Sofia havia aparecido. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, fazendo a catedral inteira se calar. Deixem ela falar. Valentina olhou para ele com choque. Eduardo, você conhece esta mulher? Conheço, admitiu Eduardo, seus olhos fixos em Sofia. Sofia, o que você está fazendo aqui? Sofia respirou fundo, claramente lutando contra as emoções. Vim te contar que... Este bebê é seu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua mente correu, calculando datas. O último encontro deles havia sido há 8 meses, na fazenda. Exatamente 8 meses. Isso é impossível, disse a mãe de Eduardo, Dona Mercedes, levantando-se com indignação. Esta mulher claramente está tentando extorquir dinheiro da família. Eu não quero dinheiro, disse Sofia, sua voz ganhando força. Nunca quis. Vim apenas porque... Ela engoliu em seco. Porque achei que ele tinha o direito de saber. Eduardo olhou para Sofia, depois para Valentina, depois para a multidão de convidados que observava o drama se desenrolar como se fosse uma novela. Sua mente estava em completo caos. Sofia, disse ele descendo os degraus do altar, ignorando os protestos escandalizados de Valentina. Você tem certeza? Tenho, respondeu ela, retirando alguns papéis da bolsa. Trouxe os exames, as datas, tudo. Eduardo, eu nunca mentiria sobre isso. Eduardo pegou os papéis com mãos trêmulas. Eram exames de ultrassom, prontuários médicos, tudo datado e assinado por médicos do Hospital das Clínicas de Goiânia. As datas batiam perfeitamente. Eduardo, a voz de Valentina estava alta, carregada de humilhação e raiva. Você não pode estar considerando acreditar nesta aventureira. Mas Eduardo não estava ouvindo mais ninguém. Olhava para as imagens do ultrassom. Um bebê, seu bebê com Sofia. A mulher que havia amado mais do que qualquer coisa na vida estava carregando seu filho. E ele estava prestes a se casar com outra pessoa. Por que só agora? Perguntou ele para Sofia. Por que não me procurou antes? Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Sofia. Porque você me disse que não me amava mais. Porque você escolheu sua vida sem mim. Eu tentei seguir em frente, criar nosso filho sozinha. Mas... Ela tocou o ventre. Quando soube que você ia se casar hoje, não consegui ficar calada. Ele merece conhecer o pai. Eduardo olhou ao redor da catedral. 1.200 rostos o observavam, esperando sua decisão. 50 milhões de reais investidos na cerimônia. Contratos de negócios que dependiam daquele casamento. O futuro da empresa. O acordo com a família Rodrigues. Mas então olhou novamente para Sofia, para a mulher que havia quebrado seu coração ao deixá-la, para o ventre que carregava seu filho. Eduardo, disse Valentina, sua máscara de serenidade finalmente caindo. Se você parar esta cerimônia por causa desta mulher, não haverá volta. Minha família cancelará todos os contratos, você perderá tudo. Eduardo fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Virou-se para o padre, para Valentina, para toda a congregação. Eu não posso fazer isso, disse ele, sua voz ecoando pela catedral. Não posso me casar sabendo que tenho um filho com outra mulher.
Não posso continuar fingindo que isto é amor quando meu coração está com ela. O caos explodiu instantaneamente. Valentina gritou. Dr. Armando vociferou ameaças. Dona Mercedes desmaiou. Jornalistas dispararam flashes. Convidados sussurravam escandalizados. Mas Eduardo ignorou tudo. Caminhou até Sofia, que tremia visivelmente. Sofia, disse ele estendendo a mão. Você me perdoa por ter sido um idiota? Ela olhou para a mão estendida, depois para seu rosto. Depende, disse ela com um meio sorriso através das lágrimas. Você está pronto para trocar tudo isso por fraldas sujas e noites sem dormir? Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno em anos. Estou pronto para qualquer coisa, desde que seja com você. E ali, no meio do maior escândalo social que São Paulo havia visto em décadas, Eduardo Almeida Santos fez a primeira escolha puramente emocional de sua vida adulta. E desta vez, escolheu o amor. O caos na Catedral da Sé era indescritível. Eduardo segurou firmemente a mão de Sofia enquanto os seguranças tentavam conter os jornalistas que se aproximavam com câmeras e microfones. O eco de vozes indignadas e flashes de câmeras criava uma cacofonia ensurdecedora. Eduardo Almeida Santos, gritou o doutor. Armando Rodrigues, o rosto vermelho de raiva. Você acabou de destruir não apenas sua reputação, mas a honra da minha família. Este insulto não ficará sem resposta. Valentina estava sendo consolada pelas amigas, seu vestido de 50 mil reais agora manchado pelas lágrimas de humilhação. Vocês vão pagar por isso, gritou ela para Eduardo e Sofia. Vocês não fazem ideia do que acabaram de fazer. Filho, disse Dona Mercedes, que havia se recuperado do desmaio e agora se aproximava com o rosto lívido. Você perdeu completamente o juízo? Esta mulher aparece aqui com uma história qualquer e você acredita? Mãe, ela tem os exames, as datas batem, respondeu Eduardo, protegendo Sofia com o corpo. E mesmo que não tivesse, eu não posso me casar com uma mulher que não amo. Amor, riu amargamente seu pai, doutor. Alberto Santos, aproximando-se com passos furiosos. Você acabou de jogar fora 500 milhões de reais por amor? A empresa está quebrada, Eduardo. Sem o acordo com os Rodrigues, perdemos tudo. Sofia se encolheu ao lado de Eduardo, claramente arrependida de ter causado aquele terremoto. Eduardo, sussurrou ela, talvez eu não devesse ter vindo. Talvez... Não, disse Eduardo firmemente, envolvendo-a com o braço. Você fez certo. Eu que fui um covarde por 3 anos. Felipe se aproximou, sendo o único da família aparentemente preocupado com o bem-estar de Eduardo. Mano, precisamos sair daqui. A imprensa está ficando maluca e acho que vi alguns seguranças dos Rodrigues se movimentando de forma ameaçadora. Eduardo olhou ao redor e percebeu que Felipe estava certo. A situação estava saindo de controle rapidamente. Vamos, disse ele para Sofia. Você tem carro? Vim de ônibus, murmurou ela embaraçada. Meu carro está na saída lateral, disse Felipe. Vou distraí-los enquanto vocês saem. Enquanto Felipe criava uma diversão falando com os jornalistas, Eduardo guiou Sofia pelos corredores laterais da catedral. Ela caminhava devagar devido à gravidez avançada, e ele notou como parecia frágil comparada à Sofia energética que se lembrava. Como você está se sentindo? O bebê está bem? Perguntou ele enquanto caminhavam. Estamos bem, respondeu ela, uma mão no ventre. Faltam apenas 2 semanas para o nascimento. A informação atingiu Eduardo como um raio. Em 2 semanas seria pai, e não sabia nada sobre a gravidez, sobre os preparativos, sobre os planos de Sofia. Chegaram ao carro de Felipe, um BMW preto com vidros escuros. Eduardo ajudou Sofia a entrar, cuidando para que ela ficasse confortável. Para onde? Perguntou Eduardo quando saíram da garagem. Tenho um quarto em uma pousada no Bexiga, disse Sofia. É simples, mas... Sofia, você está morando em uma pousada? Grávida de 8 meses? Ela corou olhando pela janela. Eduardo, você disse que não me amava mais. Eu não ia atrás de você pedindo ajuda. Eduardo sentiu uma culpa esmagadora. E o trabalho? Você ainda está trabalhando como veterinária? Trabalhava. Até o 6º mês consegui fazer alguns plantões em clínicas rurais, mas ficou muito difícil. Tenho algumas economias, mas... Ela hesitou. Não é muito. Eduardo parou o carro em um semáforo e se virou para olhá-la. Sofia, por que não me procurou quando descobriu a gravidez?
Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Porque você foi muito claro naquele dia na fazenda. Disse que não me amava mais, que tinha sido um erro. Como eu ia aparecer depois disso dizendo que estava grávida? Você ia pensar que eu estava tentando te chantagear. Eu jamais pensaria isso de você. Não, Eduardo. Você me conheceu simples veterinária do interior. Seu mundo sempre foi muito diferente do meu. Quando você terminou comigo, foi fácil acreditar que eu realmente não pertencia à sua vida. O semáforo abriu, mas Eduardo não se moveu. Carros buzinaram atrás deles. Sofia, eu fui um idiota. Um completo idiota. Eu te amava. Ainda te amo. Terminei porque... Ele respirou fundo. Porque minha família me pressionou. Porque a empresa estava quebrada e eu precisava do dinheiro dos Rodrigues. Você me trocou por dinheiro? A voz dela era quase um sussurro. Sim, e me odeio por isso todos os dias. Sofia ficou em silêncio, absorvendo a confissão. Carros continuavam buzinando. Eduardo precisa dirigir, disse ela finalmente. Ele seguiu em direção ao centro da cidade, mas sua mente estava em turbulência. Em poucas horas, sua vida havia mudado completamente. Havia perdido um casamento de 50 milhões. Provavelmente perdido a empresa, destruído relações familiares, mas ganhado algo que não esperava. Uma segunda chance com Sofia e a perspectiva de ser pai. Sofia, disse ele quando pararam em frente à pousada, um prédio antigo, mas bem cuidado. Eu sei que não tenho direito de pedir nada depois do que fiz, mas... Posso subir? Quero ver onde você está morando. Quero saber sobre o bebê, sobre tudo que perdi. Sofia o estudou por um longo momento. Eduardo, você acabou de cancelar um casamento de 50 milhões de reais. Não acha que deveria estar resolvendo isso em vez de... Não há nada mais importante agora do que você e nosso filho, interrompeu ele. O resto, eu dou um jeito depois. Sofia assentiu lentamente. Tudo bem, mas Eduardo, eu não posso passar por isso de novo. Se você mudar de ideia, se sua família conseguir te convencer a voltar atrás, não vou voltar atrás, disse Eduardo, segurando a mão dela. Desta vez escolho você. Escolho nós. O quarto de Sofia na pousada era pequeno, mas organizado. Uma cama de solteiro, um armário antigo, uma pequena mesa com alguns livros de veterinária e uma pasta com exames médicos. Eduardo observou o ambiente modesto e sentiu o coração apertar ao imaginar Sofia ali sozinha, grávida, preparando-se para ser mãe sem apoio. Desculpe a bagunça, disse Sofia embaraçada, guardando algumas roupas que estavam sobre a cama. Sofia não precisa se desculpar, disse Eduardo, notando uma pequena pilha de roupas de bebê cuidadosamente dobradas sobre a cômoda. Estas são para ele? Para ela, corrigiu Sofia com um pequeno sorriso. É uma menina. Decidi me manter surpresa por muito tempo, mas acabei descobrindo no último ultrassom. Eduardo sentiu uma onda de emoção. Uma filha. Ele ia ter uma filha. Como você vai chamá-la? Ainda não decidi. Estava pensando em Helena, por causa da minha avó. Sofia se sentou na cama, claramente cansada. Eduardo, você tem certeza do que está fazendo? Quando o choque passar, quando você ver as consequências financeiras, para de falar sobre isso, disse Eduardo sentando-se ao lado dela. Sofia, posso tocar? Ele gesticulou para o ventre dela. Sofia hesitou. Depois assentiu. Eduardo colocou cuidadosamente a mão sobre a barriga arredondada e quase imediatamente sentiu um movimento. Ela chutou, disse ele maravilhado. Ela está sempre ativa, riu Sofia, especialmente à noite. Acho que vai ser igualzinha ao pai, workaholic. Ela vai ser igual à mãe, disse Eduardo suavemente. Forte, determinada, corajosa, como a mulher que teve coragem de aparecer na catedral, na frente de 1000 pessoas para fazer a coisa certa. Sofia corou. Eduardo, eu estava apavorada. Quase desisti 3 vezes no caminho. Mas não desistiu, e isso muda tudo. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos. Eduardo mantendo a mão no ventre de Sofia, sentindo os movimentos da filha. Sofia, me conta sobre a gravidez. Sobre tudo. Quero saber tudo o que perdi. Sofia respirou fundo e começou a contar. Sobre a descoberta da gravidez 2 semanas depois do término, sobre o desespero inicial, sobre a decisão de criar a criança sozinha. Falou sobre os enjoos dos primeiros meses,
sobre como teve que parar de trabalhar nas fazendas porque o cheiro dos animais a deixava nauseada. E os preparativos para o parto? Perguntou Eduardo. Estou fazendo pré-natal no SUS. As consultas são no Hospital das Clínicas de Goiânia. A médica é muito boa, mas... Ela hesitou. Mas o quê? Não tenho ninguém para me acompanhar. Ia fazer o parto sozinha. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco. Sofia, você não vai passar por isso sozinha. Eu vou estar lá. Vou estar com você em tudo. Eduardo, você tem certeza? Sua vida é completamente diferente da minha. Você tem compromissos, responsabilidades. Minha única responsabilidade agora é com você e nossa filha, disse Eduardo firmemente. Sofia, eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço uma segunda chance, mas você me daria essa oportunidade de fazer tudo certo desta vez? Sofia o observou por um longo momento. Eduardo, o que isso significaria concretamente? Significa que quero estar com você, casar com você se você aceitar, criar nossa filha juntos, ser uma família de verdade. E sua empresa? O acordo com os Rodrigues? Eduardo suspirou. Provavelmente vou perder tudo. A empresa está altamente alavancada e sem o capital dos Rodrigues pode quebrar mesmo. Mas Sofia, pela primeira vez em anos, não me importo. Prefiro ser pobre e feliz com você do que rico e vazio sem você. O celular de Eduardo tocou, interrompendo o momento. Era Felipe. Mano, onde você está? A situação aqui está complicada. Pai está ameaçando te deserdar, a imprensa está pirada e os Rodrigues estão falando em processar você por danos morais. Estou com Sofia. Felipe, preciso de alguns favores. Claro, o que você precisa? Primeiro, quero que meu advogado prepare os papéis para assumir oficialmente a paternidade da criança. Segundo, quero que transfira R$500 mil da minha conta pessoal para uma conta nova no nome de Sofia Mendes. Eduardo, protestou Sofia. Sofia, você está grávida e morando numa pousada. Deixa eu pelo menos garantir que você tenha conforto e segurança. Mano, disse Felipe pelo telefone, você tem certeza disso? 500 mil é quase tudo que você tem em liquidez. Tenho certeza. E Felipe, quero que reserve a melhor suíte da maternidade Promatre. Sofia vai ter nossa filha com todo o conforto que merece. Sofia segurou o braço dele. Eduardo, não precisa... Preciso sim. Já perdi 8 meses da gravidez. Não vou perder o nascimento da minha filha por orgulho ou economia. Depois de acertar os detalhes com Felipe, Eduardo desligou e se virou para Sofia. Agora sobre nossa conversa, disse ele, pegando as mãos dela. Sofia Mendes, eu sei que fui um idiota completo. Sei que te machuquei de uma forma que talvez seja imperdoável. Mas também sei que ainda te amo mais do que qualquer coisa neste mundo e que quero passar o resto da minha vida compensando você pelo que fiz. Sofia tinha lágrimas nos olhos. Eduardo, você me dá uma segunda chance? Aceita construir uma vida comigo? Uma vida simples, talvez, porque provavelmente vou perder muito do que tenho, mas uma vida real, baseada em amor de verdade. Sofia o olhou nos olhos, e Eduardo viu ali a mesma mulher por quem havia se apaixonado anos atrás. Forte, determinada, mas também vulnerável e esperançosa. Sim, disse ela finalmente, sorrindo através das lágrimas. Sim, Eduardo, mas desta vez, quando as coisas ficarem difíceis, e vão ficar, você não pode fugir. Não pode me abandonar de novo. Nunca mais, prometeu Eduardo, beijando-a suavemente. Desta vez é para sempre. E enquanto sentiam a filha se mexer entre eles, ambos souberam que tinham encontrado o caminho de volta um para o outro. 3 dias após o escândalo na catedral, Eduardo estava sentado no escritório de sua empresa, olhando para uma pilha de documentos que representavam o desmoronamento de seu império financeiro. A IAS Holdings, que levara 10 anos para construir, estava à beira do colapso. Os números são devastadores, disse Roberto Mendes, seu diretor financeiro, ajustando os óculos nervosamente. Sem o aporte dos Rodrigues, não conseguimos honrar as dívidas do trimestre. Temos 60 dias, no máximo, antes de decretar falência. Eduardo assentiu surpreendentemente calmo. E os funcionários? 250 empregos diretos, Eduardo, sem contar terceirizados e fornecedores. A responsabilidade pesava nos ombros de Eduardo, mas, estranhamente, ele se sentia mais leve do que havia se sentido em anos. Pela primeira vez,
Suas decisões eram guiadas pelo coração, não por planilhas financeiras. Roberto, quero que você prepare um plano de demissão voluntária com indenizações justas. Venda todos os meus bens pessoais, carros, apartamentos, investimentos. Use o dinheiro para garantir que ninguém saia no prejuízo. Eduardo, isso vai deixar você praticamente sem nada. Vou ter tudo o que importa, respondeu Eduardo, tocando o celular onde havia uma foto de Sofia que tirara no dia anterior. A porta do escritório se abriu bruscamente. Doutor, Alberto Santos, pai de Eduardo, entrou sem bater, com o rosto vermelho de raiva. Filho, chegou a hora de você parar com essa loucura e consertar o estrago que fez. Pai, eu já disse... Você não disse nada, explodiu o doutor Alberto. Você destruiu 30 anos de trabalho por causa de uma aventura. A Valentina está disposta a perdoar. Os Rodrigues ainda podem considerar renegociar o acordo se você... Se eu o quê? Se eu abandonar Sofia grávida novamente? Essa mulher apareceu justamente no seu casamento, Eduardo. Não acha suspeito? Ela obviamente planejou tudo para conseguir dinheiro. Eduardo se levantou, controlando a raiva. Pai, Sofia poderia ter aparecido há meses se quisesse dinheiro. Ela veio porque nossa filha está prestes a nascer e ela achou que eu tinha direito de saber. Filha, você nem tem certeza se é sua. Tenho certeza, sim. E mesmo que não fosse, eu amo Sofia. Sempre amei. O casamento com Valentina era uma mentira que não posso mais sustentar. Dr. Alberto se aproximou, baixando a voz. Eduardo, seja realista. Você vai trocar uma vida de conforto, uma empresa sólida, uma esposa de família tradicional por uma veterinária de interior grávida? E se ela te deixar de novo? E se... Se nada, pai. Minha decisão está tomada. A conversa foi interrompida pela entrada de Felipe, que parecia agitado. Eduardo, temos um problema. Os jornais de hoje. Felipe espalhou vários tabloides sobre a mesa. As manchetes eram devastadoras. CEO abandonou a noiva no altar por amante grávida. O escândalo do século. Empresário troca fortuna por aventura. Sofia Mendes, a destruidora de lares. Eduardo sentiu o sangue ferver ao ver uma foto de Sofia entrando na pousada, com a manchete: Quem é a misteriosa grávida que destruiu o casamento de 50 milhões? Eles conseguiram informações sobre ela, disse Felipe preocupado. Onde nasceu, onde estudou, onde trabalhava. Eduardo, estão pintando ela como uma aventureira oportunista. Isso é mentira. Sofia é... Eu sei quem ela é, mano, mas o público não sabe. E a família Rodrigues está alimentando a imprensa com informações distorcidas. Eduardo pegou o celular imediatamente, ligando para Sofia. Ela atendeu no segundo toque. Eduardo? Sofia, você viu os jornais? Vi. Sua voz estava abatida. Eduardo, as pessoas aqui na pousada estão me olhando de forma estranha. Alguns jornalistas tentaram me abordar na rua. Sofia, saia daí agora. Vou mandar um carro te buscar. Para onde? Eduardo, talvez seja melhor eu voltar para Goiás. Pelo menos lá. Não. Sofia, você não vai fugir por causa de fofocas. Vamos enfrentar isso juntos. 2 horas depois, Eduardo estava na porta da pousada com um carro blindado. Sofia desceu com uma pequena mala, visivelmente abalada. Como você está se sentindo? Perguntou Eduardo, ajudando-a a entrar no carro. Fisicamente bem, mas emocionalmente. Ela suspirou. Eduardo, não estava preparada para isso, para ter minha vida exposta desse jeito. Eu sei, amor, sinto muito. Sofia o olhou. Amor? Eduardo corou. Desculpa, escapou. Mas é o que você é para mim. Eduardo, para onde estamos indo? Para casa. Que casa? Minha casa. Nossa casa, se você quiser. A mansão de Eduardo no Morumbi estava vazia. Ele havia dispensado toda a equipe de funcionários na semana anterior para economizar. Mas o lugar ainda era imponente, com seus 5 quartos, piscina e jardins. Eduardo, isso é muito, disse Sofia quando entraram. É só uma casa, Sofia, e provavelmente vou ter que vendê-la em breve mesmo. Eles se instalaram na suíte principal. Eduardo insistiu que Sofia ficasse com a cama enquanto ele montou um colchão improvisado no chão. Eduardo, você não precisa dormir no chão na sua própria casa. Sofia, não vou pressionar você para nada. Sei que ainda tenho muito que provar. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Eduardo ficou acordado planejando.
Pela manhã faria um comunicado à imprensa explicando a situação. Não ia deixar que pintassem Sofia como vilã de uma história onde ele era o único culpado. Por volta das 3 da manhã, Sofia gemeu baixinho. Eduardo, estou aqui, está tudo bem? Acho que estou tendo contrações. Eduardo saltou do colchão. Contrações? Já? Mas ainda faltam 2 semanas. Bebês não seguem cronograma, disse Sofia, tentando sorrir apesar da dor. Eduardo, acho que nossa filha decidiu chegar mais cedo. Eduardo sentiu pânico e excitação ao mesmo tempo. O que eu faço? Chamo a ambulância? Levo você ao hospital? Ainda estão fracas, disse Sofia, respirando profundamente. Podemos ir de carro, mas Eduardo... O quê? Você tem certeza de que quer estar aqui? Porque se você mudar de ideia depois que ela nascer... Eduardo se ajoelhou ao lado da cama, segurando as mãos dela. Sofia Mendes, eu não vou a lugar nenhum. Nossa filha vai nascer com o pai ao lado da mãe, como deveria ser. E enquanto se preparavam para ir ao hospital, Eduardo soube que estava prestes a viver o momento mais importante de sua vida. A maternidade para o Matre estava em polvorosa, quando Eduardo e Sofia chegaram às 4 da manhã. A administração havia sido avisada sobre a possível presença de jornalistas, e seguranças discretos foram posicionados nas entradas. Como estão as contrações? Perguntou o Dr. Marina Ferreira, a obstetra que Eduardo havia contratado após uma pesquisa intensiva sobre os melhores profissionais de São Paulo. De 5 em 5 minutos, respondeu Sofia, apertando a mão de Eduardo durante outra contração. Perfeito. Vamos fazer alguns exames para ver como estão vocês duas. Eduardo observou fascinado e nervoso, enquanto os médicos examinavam Sofia. Cada gemido de dor dela o fazia querer fazer algo, qualquer coisa, para ajudar. Primeira gestação? Perguntou uma enfermeira enquanto preparava os equipamentos. Sim, respondeu Sofia. E para o pai também. Eduardo assentiu, sentindo-se completamente fora de seu elemento. Nos negócios, ele sempre soube exatamente o que fazer. Ali, sentia-se inútil. Sofia, disse ele quando ficaram sozinhos, você quer que eu chame sua família? Seus pais? Sofia balançou a cabeça. Meus pais morreram quando eu tinha 17 anos. Era só eu e eles. É por isso que... Ela parou para respirar durante outra contração. É por isso que quando você me deixou, eu realmente fiquei sozinha. Eduardo sentiu o coração se partir. Sofia, eu sinto muito, por tudo. Eduardo, não é hora para isso, disse ela, sorrindo apesar da dor. Agora é hora de conhecermos nossa filha. As horas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Eduardo permaneceu ao lado de Sofia durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão, oferecendo água, limpando o suor de sua testa. Viu a mulher mais forte que conhecia passar pela experiência mais intensa da vida humana. Vocês querem conhecer o sexo do bebê mais uma vez? Perguntou o Dr. Marina durante um dos exames. É menina, disse Sofia. Na verdade, a médica sorriu. Vocês vão ter uma surpresa. Sofia e Eduardo se olharam confusos. Como assim surpresa? Perguntou Eduardo. Examinem a tela do ultrassom com mais atenção. Dr. Marina apontou para a imagem e Eduardo viu algo que o fez ficar sem ar. São 2 bebês? Gêmeos, confirmou a médica. Um menino e uma menina. Aparentemente, um estava escondido atrás do outro nos exames anteriores. Acontece mais vezes do que imaginam. Sofia começou a chorar. Gêmeos? Eduardo, vamos ter 2 bebês? Eduardo estava em choque total. 2 bebês. Sofia, você tem certeza de que está tudo bem? Quer dizer, 2 bebês, isso é... É perfeito, disse Sofia através das lágrimas de alegria. Às 14h27 da tarde, Helena Sofia Santos veio ao mundo pesando 2,8 kg. 3 minutos depois, às 14h30, chegou Miguel Eduardo Santos, com 2,6 quilos. Eduardo chorou como nunca havia chorado na vida quando pegou os filhos nos braços pela primeira vez. 2 seres humanos perfeitos, metade dele e metade de Sofia. Eles são lindos, sussurrou ele, olhando para os bebês que dormiam tranquilamente em seus braços. São iguais ao pai, disse Sofia, exausta, mas radiante. São iguais à mãe, corrigiu Eduardo, corajosos e perfeitos. Dr. Marina se aproximou. Parabéns, papai e mamãe.
Vocês têm 2 bebês saudáveis. Sofia se saiu magnificamente bem para uma primeira gestação de gêmeos. Quando estavam sozinhos no quarto, Eduardo sentou-se ao lado da cama onde Sofia descansava, um bebê em cada braço. Sofia, disse ele suavemente. Obrigado. Por quê? Por dar à luz aos nossos filhos. Por me dar uma segunda chance. Por ser a mulher mais incrível do mundo. Sofia sorriu, tocando gentilmente o rosto de Helena. Eduardo, você tem certeza do que está fazendo? Quando você viu que eram 2 bebês, por um momento você pareceu... Pareceu o quê? Pareceu assustado. Eduardo riu. Claro que estou assustado. Há 24 horas eu achava que ia ter uma filha. Agora descobri que tenho 2 filhos. Estou apavorado, na verdade. E se você mudar de ideia? E se... Eduardo colocou cuidadosamente os bebês no berço e se ajoelhou ao lado da cama de Sofia. Sofia Mendes, mãe dos meus filhos, amor da minha vida, disse ele solenemente. Eu passei 3 anos da minha vida sem você, e foram os 3 piores anos que já vivi. Perdi dinheiro, empresa, família, mas a única coisa que realmente importa é você e agora Helena e Miguel. Eduardo, deixa eu terminar. Sei que ainda não pedi oficialmente, sei que tudo aconteceu muito rápido, mas... Ele tirou um anel simples do bolso. Sofia Mendes, você aceita se casar comigo? Ser minha esposa, minha companheira, minha família? Sofia olhou para o anel. Uma aliança simples de ouro, sem diamantes extravagantes ou ostentação. E depois para Eduardo. De onde você tirou isso? Era da minha avó. A única coisa que não vou vender nunca. Ela sempre dizia que esse anel deveria ir para a mulher que eu amasse de verdade. Sofia estendeu a mão trêmula. Sim, Eduardo. 1000 vezes sim. Quando Eduardo colocou o anel no dedo de Sofia, ambos sabiam que estavam selando não apenas seu amor, mas o início de uma nova família. Não importava que ele tivesse perdido uma fortuna. Não importava que os jornais os criticassem. Não importava que o futuro fosse incerto. Eles tinham um ao outro, e tinham Helena e Miguel. E isso era mais valioso que todos os 50 milhões de reais do mundo. 3 semanas após o nascimento dos gêmeos, Eduardo estava descobrindo que ser pai era simultaneamente a experiência mais gratificante e mais desafiadora de sua vida. A mansão no Morumbi, que antes era um símbolo de sucesso, agora estava repleta de berços, fraldas, mamadeiras e o choro constante de 2 recém-nascidos. Eduardo, chamou Sofia da sala, sua voz cansada. Você pode vir aqui? Eduardo estava no escritório tentando negociar a venda de seus últimos investimentos para manter a casa funcionando por mais alguns meses. Encontrou Sofia no sofá, Helena no colo, enquanto Miguel chorava no carrinho. Ele não para de chorar há 2 horas, disse Sofia, visivelmente exausta. Troquei a fralda, tentei dar mamadeira, nada funciona. Eduardo pegou Miguel no colo, balançando-o suavemente. Talvez seja cólica. A enfermeira disse que é comum. Eduardo, Sofia o olhou com lágrimas nos olhos. Eu não sei se estou fazendo tudo certo. Nunca cuidei de bebês antes. E são 2. Eduardo se sentou ao lado dela, um bebê em cada braço. Sofia, você está sendo uma mãe incrível. Eles têm apenas 3 semanas. Estamos todos aprendendo. Você não se arrepende de ter escolhido isso em vez da vida que tinha? Antes que Eduardo pudesse responder, a campainha tocou. Era Felipe carregando sacolas de compras. Oi, cunhada, disse ele beijando Sofia na testa. Como estão meus sobrinhos favoritos? São seus únicos sobrinhos, riu Sofia, mas ficou visivelmente aliviada com a companhia. Por enquanto, brincou Felipe, pegando Helena no colo com naturalidade. Trouxe algumas coisas que podem ajudar. Mamadeiras anticólica, fraldas extra e comida para vocês 2, porque tenho certeza de que não estão se alimentando direito. Eduardo notou como Felipe havia se tornado um tio dedicado nas últimas semanas, aparecendo quase diariamente para ajudar. Felipe, você não precisa... Claro que preciso. Eduardo, vocês são minha família. E além disso, ele fez uma pausa. Tenho novidades sobre a empresa. Eduardo o olhou esperançoso. Boas ou ruins? Complicadas. Apareceu um investidor interessado em comprar a EAS Holdings. Por quanto? 15 milhões. É bem menos do que vale, mas seria suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar alguma coisa. Sofia olhou entre os 2 irmãos. Eduardo, isso é bom, não é? 15 milhões é muito dinheiro.
Era, suspirou Eduardo. Há um ano, eu teria rido dessa oferta. Agora, talvez seja nossa única opção. Há um porém, disse Felipe hesitante. Qual? O comprador é Ricardo Fernandes. Eduardo sentiu o sangue gelar. O filho do dono da construtora que eu denunciei? O mesmo. Ele saiu da prisão há 6 meses e aparentemente conseguiu levantar capital novo. Eduardo, ele claramente quer a empresa por vingança. Sofia olhou confusa entre eles. Vingança como? Eduardo explicou rapidamente sobre Ricardo e a denúncia que havia feito anos atrás. Então ele quer comprar sua empresa para destruí-la? Perguntou Sofia. Provavelmente. Ou para me humilhar publicamente. Ou ambos. O celular de Eduardo tocou. Era Dr. Alberto, seu pai, ligando pela primeira vez desde o nascimento dos gêmeos. Alô, pai. Eduardo, preciso falar com você. É urgente. Pai, se é sobre Valentina ou os Rodrigues, não é sobre isso. É sobre você e sua situação atual. Eduardo suspirou. Que situação? Soube que você está considerando vender para o Fernandes. Eduardo, isso seria um suicídio profissional. Ninguém no mercado vai querer fazer negócios com você depois disso. Pai, eu não tenho escolha. É isso ou falência total. Você tem escolha sim, há uma terceira opção. Eduardo esperou. Volte para casa, termine esse relacionamento, deixe a mulher com as crianças e eu te ajudo a reconstruir tudo. Ainda posso negociar algo com os Rodrigues. Eduardo olhou para Sofia, que estava claramente ouvindo a conversa. Viu a tristeza em seus olhos, a resignação de quem já havia sido abandonada uma vez. Pai, disse Eduardo firmemente, minha casa é aqui. Minha família é Sofia, Helena e Miguel. E se você não consegue aceitar isso, então não temos mais o que conversar. Eduardo... Tchau, pai. Eduardo desligou e se virou para Sofia, que estava alimentando Miguel. Sofia, você ouviu? Ouvi. Eduardo, se você quiser... Sofia, pare. Eu não vou lugar nenhum. Vamos encontrar outra solução. Felipe, que havia observado a conversa em silêncio, se manifestou. Na verdade, talvez exista uma quarta opção. Que opção? Lembra do doutor Henrique Carvalho, aquele veterinário que você conheceu na fazenda do tio em Goiás? Eduardo se lembrou vagamente. O que tem ele? Ele abriu uma empresa de consultoria veterinária para grandes propriedades rurais. Está precisando de um sócio com conhecimento em agronegócios e gestão financeira. Sofia levantou a cabeça interessada. Consultoria veterinária? É um mercado em crescimento, explicou Felipe. Com as novas regulamentações sanitárias, as fazendas precisam de assessoria especializada. Dr. Henrique tem o conhecimento técnico, mas precisa de alguém que entenda de negócios. Eduardo considerou a ideia. Seria uma empresa muito menor do que a EAS, mas seria sua, e Sofia poderia trabalhar também quando quisesse voltar à ativa. Sofia olhou para Eduardo esperançosamente. Eduardo, isso faz sentido. Você entende de agronegócios, eu entendo de veterinária, e seria um recomeço limpo, disse Eduardo, sentindo uma faísca de esperança pela primeira vez em semanas, longe dos escândalos, da imprensa, das pressões familiares. A empresa ficaria em Goiânia, disse Felipe. Muito mais barato de viver, e Sofia conhece a região. Eduardo olhou para Sofia, que estava sorrindo pela primeira vez em dias. O que você acha? Perguntou ele. Acho que seria perfeito. Uma vida simples, trabalhando com o que amamos, criando nossos filhos longe de toda essa loucura. Eduardo pegou a mão de Sofia. Então está decidido. Felipe, liga para o Dr. Henrique. Vamos recomeçar. Enquanto discutiam os detalhes, Eduardo percebeu que pela primeira vez desde o casamento cancelado, sentia-se verdadeiramente esperançoso sobre o futuro. Não seria uma vida de luxo, mas seria uma vida real, construída sobre amor e propósito. E isso era mais do que suficiente. Só este 6 meses depois, Eduardo estava dirigindo sua picape Toyota pelos Campos Verdes de Goiás, a caminho de uma fazenda onde faria uma consultoria sobre manejo reprodutivo do gado. No banco de trás, devidamente seguros em suas cadeirinhas, Helena e Miguel dormiam tranquilamente após a mamadeira matinal. Eles vão ficar bem na creche da fazenda? Perguntou Sofia, que estava no banco do passageiro, revisando os relatórios técnicos da visita. Dona Maria adora cuidar deles.
Disse que sente falta de ter bebês por perto desde que os netos cresceram. A vida havia mudado drasticamente nos últimos meses. Eduardo havia vendido a IAS Holdings para Ricardo Fernandes por 15 milhões, uma quantia que, após quitar todas as dívidas, deixou-o com 1,5 milhão. Uma fortuna para a maioria das pessoas, mas uma fração do que possuía antes. Com esse dinheiro, ele havia se tornado sócio de Dr. Henrique Carvalho na HC Consultoria Veterinária. A empresa estava crescendo rapidamente, atendendo fazendas em todo o centro-oeste brasileiro. Eduardo cuidava da parte administrativa e comercial, enquanto Sofia, que havia voltado ao trabalho quando os gêmeos completaram 4 meses, liderava as consultorias técnicas. Como foi a reunião com o frigorífico ontem? Perguntou Sofia. Fechamos o contrato. Eles querem que façamos a supervisão sanitária de todas as fazendas fornecedoras. São 40 propriedades, Sofia. É o maior contrato que já conseguimos. Eduardo, isso é incrível. Vamos precisar contratar mais veterinários. Eduardo sorriu, sentindo uma satisfação que nunca havia experimentado na IAS Holdings. Já conversei com a Faculdade de Veterinária da UFG. Eles têm vários recém-formados interessados. Chegaram à Fazenda Santa Rita, uma propriedade de 1.000 hectares especializada em gado de corte. O proprietário, Sr. João Batista, os recebeu com um sorriso caloroso típico do interior. Dr. Eduardo, doutora Sofia, como estão os pequenos? Crescendo rápido demais, riu Sofia, pegando Helena no colo. Obrigada por deixar eles ficarem aqui durante a visita. Imagina, Dona Maria está doida para mimá-los. Vão ficar melhor aqui do que em casa. Enquanto Sofia examinava o gado e discutia protocolos de vacinação com os peões, Eduardo conversava com o Sr. João Batista sobre estratégias de expansão da fazenda. Doutor Eduardo, disse o fazendeiro, o senhor mudou nossa vida aqui. Antes da consultoria de vocês, perdíamos muitos bezerros por ano. Agora, com o manejo que a doutora Sofia ensinou, nossa taxa de mortalidade caiu para menos de 2%. É o trabalho da Sofia. Ela é a melhor veterinária que conheço e o melhor administrador que a gente já teve. Sabe, quando soubemos que o senhor era aquele empresário que estava nos jornais, ficamos preocupados. Achamos que seria arrogante, difícil de trabalhar. Eduardo riu. E não sou. O contrário. O senhor entende nossa realidade, fala nossa língua, e é óbvio que ama o que faz agora. A observação tocou Eduardo profundamente. Era verdade. Ele amava o trabalho atual de uma forma que nunca havia amado os negócios anteriores. Havia propósito em ajudar produtores rurais a melhorarem suas operações, em trabalhar ao lado de Sofia, em construir algo verdadeiro. No final da tarde, quando voltavam para casa, uma chácara modesta, mas confortável nos arredores de Goiânia, Sofia comentou: "Você parece feliz hoje." "Estou feliz todos os dias", respondeu Eduardo, segurando sua mão livre. "Mas hoje tem algo diferente." Eduardo pensou por um momento. "Acho que hoje finalmente me sinto em paz com as escolhas que fiz. Mesmo tendo perdido tanto dinheiro." "Sofia, eu não perdi dinheiro. Eu troquei dinheiro por algo muito mais valioso." "O quê?" "Uma vida real. Um trabalho que importa. Uma família que amo." Sofia sorriu apertando sua mão. "Eduardo, posso confessar uma coisa?" "Claro. Quando você cancelou aquele casamento, uma parte de mim teve medo de que fosse apenas impulso, que quando a novidade passasse, você se arrependeria. E agora? Agora vejo você brincando com nossos filhos no chão da sala. Vejo sua paixão quando explica para um fazendeiro como melhorar a produtividade. Vejo como você olha para mim. E sei que você fez a escolha certa." "Nós fizemos a escolha certa", corrigiu Eduardo. Quando chegaram em casa, encontraram uma surpresa esperando. Felipe estava na varanda, brincando com um cachorro vira-lata. "Felipe, o que você está fazendo aqui?" perguntou Eduardo, abraçando o irmão. "Vim visitar meus sobrinhos e trazer algumas novidades." "Que tipo de novidades?" "Primeiro, mamãe e papai querem fazer as pazes. Estão com saudades dos netos." Eduardo e Sofia trocaram olhares. "E segundo?" "Segundo, você foi certo em não vender para o Ricardo Fernandes." "Por quê?" "Porque ele quebrou a IAS Holdings em 4 meses. Demitiu todo mundo, vendeu os ativos e, basicamente, destruiu tudo que você havia construído. A imprensa está chamando de a vingança mais cara da história empresarial brasileira."
Eduardo sentiu uma pontada de tristeza pelos funcionários demitidos, mas também alívio por ter escapado dessa situação. E tem mais, continuou Felipe. A HC Consultoria está sendo cotada como uma das empresas que mais crescem em Goiás. Vocês podem estar trabalhando com o governo estadual em breve. Sofia arregalou os olhos. Sério? Sério? Parece que vocês dois encontraram sua vocação. Naquela noite, depois que os gêmeos dormiram e Felipe se retirou para o quarto de hóspedes, Eduardo e Sofia se sentaram na varanda, observando as estrelas. Eduardo, disse Sofia suavemente, você se lembra do que disse no hospital quando os bebês nasceram? Sobre construir uma nova vida? Lembro. Acho que conseguimos. Não é a vida que eu sonhava quando era criança, nem a que você planejava quando era jovem empresário. Mas é nossa. Eduardo beijou a testa de Sofia. É perfeita. Mesmo sendo simples? Especialmente por ser simples. Enquanto escutavam o som dos grilos na noite goiana, ambos sabiam que haviam encontrado algo que o dinheiro nunca poderia comprar. A felicidade genuína de uma vida vivida com propósito e amor. 2 anos após o nascimento dos gêmeos, Eduardo estava no altar de uma pequena igreja em Pirenópolis, aguardando Sofia caminhar pelo corredor. Desta vez, não havia 1000 convidados nem decoração de 50 milhões. Apenas 60 pessoas queridas, flores silvestres do cerrado e um amor genuíno que não precisava de ostentação para ser celebrado. Nervoso, irmão? Perguntou Felipe, que mais uma vez estava como padrinho. Ansioso, corrigiu Eduardo sorrindo. Desta vez é diferente, desta vez é real. A pequena orquestra local começou a tocar Ave Maria e todas as cabeças se viraram. Helena e Miguel, agora com 2 anos, vinham à frente jogando pétalas de rosas, sob os cuidados atentos de Dona Maria, que havia se tornado praticamente uma avó para eles. Em seguida, apareceu Sofia. Não havia véu elaborado ou vestido de grife, apenas um vestido simples de renda branca, feito por uma costureira local que a deixava radiante. Seu pai de criação, Dr. Henrique Carvalho, a conduzia com orgulho. Ela está linda, sussurrou Felipe. Ela sempre esteve, respondeu Eduardo com lágrimas nos olhos. Quando Sofia chegou ao altar, Eduardo viu nos olhos dela a mesma mulher por quem se apaixonara anos atrás, mas agora madura, confiante, realizada como mãe e profissional. Desta vez é para sempre, sussurrou ele quando ela se aproximou. Desta vez é para sempre, confirmou ela sorrindo. A cerimônia foi simples, mas emocionante. O padre local, que conhecia a história do casal, fez uma homilia sobre segundas chances e a coragem de escolher o amor sobre a conveniência. Eduardo e Sofia, disse ele, vocês nos ensinam que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Durante a troca de alianças, Eduardo não conseguiu conter a emoção. Sofia, prometo que desta vez não haverá nada mais importante que nossa família. Nenhum dinheiro, nenhuma pressão. Nada vai me fazer abandonar você novamente. Eduardo, respondeu Sofia, prometo estar ao seu lado em todas as batalhas, celebrar todas as vitórias e construir com você uma vida baseada no amor verdadeiro. A festa aconteceu no quintal da chácara onde moravam, decorado com luzes de LED e mesas de madeira rústica. Era completamente diferente da extravagância que teria sido o casamento com Valentina, mas estava repleto de alegria genuína. Meu filho, disse uma voz atrás de Eduardo durante a festa. Eduardo se virou e viu o doutor Alberto e Dona Mercedes se aproximando timidamente. Era a primeira vez que se viam desde o nascimento dos gêmeos. Pai, mãe, vocês vieram? Felipe nos convidou, disse Dona Mercedes, claramente emocionada. Eduardo, nós queríamos pedir desculpas e conhecer nossos netos. O momento foi interrompido por Helena e Miguel, que correram até Eduardo com as roupinhas de festa já sujas de bolo. Papai, papai, a vovó Maria disse que tem surpresa, gritou Helena. O que é a surpresa? Perguntou Eduardo, pegando-a no colo. Não sei, é surpresa, riu Miguel agarrando-se à perna do pai. Dr. Alberto e Dona Mercedes observaram a interação com os netos, visivelmente tocados. Eles são lindos, Eduardo, disse Dona Mercedes com a voz embargada. São iguais a você quando era criança. Querem conhecê-los melhor? Ofereceu Eduardo, estendendo Miguel para a avó. O que se seguiu
Foi uma cena tocante de reconciliação. Os gêmeos, naturalmente carinhosos, conquistaram imediatamente os avós paternos. Dr. Alberto, que sempre havia sido rígido, derreteu completamente quando Miguel o chamou de Vovô Beto. Eduardo, disse Dr. Alberto mais tarde, quando estavam sozinhos, eu estava errado. Completamente errado. Você fez a escolha certa. Pai, deixe eu terminar. Sofia é uma mulher extraordinária. Vi como ela interage com as crianças, como as pessoas aqui a respeitam, como ela olha para você. E você... Filho, eu não te via tão feliz desde quando era criança. Obrigado, pai, isso significa muito para mim. E sobre a empresa, Felipe me contou que vocês estão indo muito bem. Eduardo sorriu. Melhor do que eu imaginava. No mês passado, fechamos um contrato com o governo estadual para assessorar o programa de melhoramento genético do gado. Sofia está liderando uma pesquisa sobre reprodução assistida que pode revolucionar o setor. E você não sente falta da vida anterior? Eduardo olhou ao redor da festa. Sofia dançando com os gêmeos, Felipe tocando violão, amigos fazendeiros contando histórias, crianças correndo pelo quintal. Pai, pela primeira vez na vida, sinto que estou exatamente onde deveria estar. A festa continuou até tarde da noite. Quando todos foram embora e as crianças finalmente dormiram, Eduardo e Sofia se sentaram na varanda, ainda vestidos de noivos. Como se sente, senhora? Santos? Perguntou Eduardo, brincando com a nova aliança de Sofia. Como me senti no dia que nossos filhos nasceram, respondeu ela. Completa. Sofia, posso confessar uma coisa? Claro. Durante todo aquele casamento com Valentina, eu ficava imaginando como seria se fosse você caminhando pelo corredor. Hoje finalmente aconteceu como deveria ter sido desde o início. Sofia se acomodou no peito de Eduardo. Eduardo, você acha que se não tivesse acontecido tudo aquilo, a pressão da família, a crise financeira, nossa separação, nós teríamos chegado até aqui? Eduardo pensou por um momento. Acho que talvez não. Eu ainda estava muito preso às aparências, ao que os outros pensavam. Precisei perder tudo para entender o que realmente importa. Então você não se arrepende do caminho que percorremos? Do sofrimento que causamos um ao outro, sim. Mas do resultado final, nunca. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Eduardo dormiu com a sensação completa de paz. Havia encontrado seu lugar no mundo, não como o CEO bilionário que um dia fora, mas como marido, pai e parceiro de uma mulher extraordinária na construção de algo verdadeiramente significativo. 5 anos depois, a sede da HC Consultoria Veterinária em Goiânia estava em festa. A empresa, que havia começado com 3 funcionários, agora empregava mais de 50 pessoas e era reconhecida como líder em inovação no agronegócio brasileiro. Sofia havia acabado de receber o prêmio de Veterinária do Ano da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, e Eduardo estava mais orgulhoso do que se ele próprio tivesse ganhado. Mamãe, você é famosa, disse Helena, agora com 7 anos, admirando a foto de Sofia na capa da revista Agropecuária Brasileira. E eu vou ser veterinário igual você, declarou Miguel, que passava horas observando a mãe trabalhar com os animais. Vocês podem ser o que quiserem, disse Sofia, abraçando os dois. O importante é fazer o que amam. Eduardo observava a cena da porta de seu escritório sorrindo. Os gêmeos haviam crescido fortes e saudáveis, rodeados pelo amor dos pais e pela atmosfera acolhedora do interior. Helena era estudiosa e determinada como a mãe, enquanto Miguel era curioso e aventureiro, sempre fazendo perguntas sobre como tudo funcionava. Papai, chamou Helena, a tia Valentina está na TV. Eduardo se aproximou da televisão da recepção, onde passava uma reportagem sobre socialites em São Paulo. Valentina aparecia em um evento beneficente, elegante como sempre, ao lado de um novo marido, um diplomata europeu. Ela parece feliz, comentou Sofia, sem qualquer amargura. Espero que seja, disse Eduardo sinceramente. Todos merecem encontrar sua felicidade. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Miguel, com a curiosidade típica da idade. Eduardo se ajoelhou na altura do filho. Filho, papai cometeu alguns erros no passado. Erros que machucaram pessoas que amo. Mas esses erros me ensinaram lições importantes e me trouxeram até vocês. Então,
Não me arrependo do resultado final. Papai, você era muito rico antes? Perguntou Helena. Era. E agora? Eduardo olhou ao redor, para Sofia organizando os documentos da nova pesquisa, para os funcionários preparando uma apresentação, para os gêmeos brincando no canto. Agora sou mais rico do que jamais imaginei ser possível. Naquela tarde, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era um repórter da revista Forbes Brasil. Senhor Santos, estamos fazendo uma matéria sobre empresários que mudaram de vida radicalmente. Gostaria de fazer uma entrevista sobre sua trajetória? Eduardo hesitou. Nos últimos anos, havia evitado a imprensa, preferindo a tranquilidade da vida privada. Posso perguntar qual o foco da matéria? Queremos mostrar que sucesso pode ser medido de formas diferentes. Sua história, de CEO bilionário a empresário rural bem-sucedido, é inspiradora para muitos executivos que questionam se estão no caminho certo. Eduardo olhou pela janela, onde Sofia estava examinando um bezerro no pátio da empresa, explicando anatomia para um grupo de estudantes universitários. Aceito, disse ele, mas com uma condição: quero que enfoquem não apenas minha mudança, mas a empresa que construímos juntos. Sofia é a verdadeira estrela desta história. A entrevista aconteceu uma semana depois. O repórter Marco Antonelli ficou impressionado com a operação da HC Consultoria. Senhor Santos, como é deixar um patrimônio de 2 bilhões para recomeçar do zero? Marco, eu não deixei 2 bilhões. Eu troquei dinheiro por propósito. Quando acordava como CEO da Yes Holdings, sentia um vazio existencial. Agora acordo empolgado para trabalhar. E não sente falta do luxo do poder? Eduardo sorriu. Qual poder? O poder de estar sempre estressado, sempre correndo atrás de mais dinheiro, sempre preocupado com a opinião dos outros? Prefiro o poder de jantar com minha família todo dia, de conhecer cada funcionário pelo nome, de saber que meu trabalho está realmente melhorando a vida das pessoas. E sua esposa? Como ela vê essa transformação? Sofia é minha parceira em tudo. Ela não me aceitou apesar da mudança. Ela me ama por causa da mudança, por causa de quem me tornei. Algum conselho para executivos que se sentem presos em vidas que não os fazem feliz? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Que não tenham medo de recomeçar. Eu achava que minha identidade estava ligada ao meu dinheiro, ao meu status. Descobri que minha verdadeira identidade é ser pai, marido, parceiro. O resto é apenas trabalho. Quando a reportagem foi publicada, 2 meses depois, teve uma repercussão surpreendente. Eduardo recebeu centenas de mensagens de executivos agradecendo pela inspiração. De pessoas que haviam tomado decisões similares, de jovens que estavam repensando suas prioridades de vida. Você virou um guru de mudança de vida, brincou Sofia, mostrando as mensagens no Instagram da empresa. Não era minha intenção, riu Eduardo, só queria contar nossa história. E é uma história bonita, disse ela, beijando-o suavemente. Naquela noite, Eduardo colocou os gêmeos para dormir, um ritual que havia se tornado sagrado para ele. Depois de ler histórias e dar beijos de boa noite, sentou-se no corredor entre os quartos, simplesmente ouvindo a respiração tranquila de seus filhos. Sofia se juntou a ele, trazendo 2 xícaras de chá. No que está pensando? Perguntou ela. Em como tudo se encaixou perfeitamente. Se eu não tivesse cancelado aquele casamento, se você não tivesse aparecido grávida na igreja, se não tivéssemos vindo para Goiás... Você acredita em destino? Eduardo considerou a pergunta. Acredito em escolhas. E acredito que quando finalmente fazemos as escolhas certas, o universo conspira para nos ajudar. E quais foram nossas escolhas certas? Escolher o amor sobre o dinheiro. Escolher a família sobre o status. Escolher a honestidade sobre a conveniência. Sofia se aconchegou ao lado dele. Eduardo, você está feliz? De verdade? Eduardo olhou ao redor de sua casa simples, mas acolhedora. Pensou na empresa próspera que haviam construído juntos, nos filhos saudáveis dormindo nos quartos ao lado, na mulher incrível ao seu lado. Sofia, sou mais feliz do que jamais imaginei ser possível. E você? Nunca tive dúvidas de que fiz a escolha certa ao aparecer naquela igreja, disse ela sorrindo. Mesmo que tenha sido a coisa mais assustadora que já fiz. Foi a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer. E mudou tudo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a paz do momento. Eduardo,
disse Sofia finalmente. Obrigada. Por quê? Por ter tido coragem de escolher. Por ter provado que às vezes perder tudo é a única forma de ganhar o que realmente importa. Eduardo sorriu, beijando-a na testa. Obrigado por me dar uma segunda chance. Por me ensinar que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro, mas em amor. E ali, sentados no corredor de sua casa simples em Goiás, Eduardo e Sofia sabiam que haviam encontrado algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Uma vida construída sobre bases sólidas de amor verdadeiro, propósito compartilhado e felicidade genuína. 5 anos atrás, Eduardo havia cancelado um casamento de 50 milhões de reais. Hoje, sabia que havia sido a melhor decisão de sua vida. Porque algumas coisas não têm preço. E o amor verdadeiro é uma delas.